Sabe, amados, uma coisa que eu tenho enxergado que é uma grande crise que quem já escutou, né? A igreja está em crise, né? A igreja está em crise. Na verdade, as pessoas sim estão em crise. Eles não estão entendendo ainda, não entenderam que existe um pai que os adotou. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. É um dia propício para isso. A gente poderia falar várias coisas sobre paternidade, mas eu quero trazer um entendimento. Talvez a gente não vá sentir um calafrio, um friozinho na barriga, não vá chorar, mas Deus nos chamou para sentir algo, Ele nos chamou para obedecer a palavra de Deus. Amém. Amém? Então nós temos que ter um entendimento de quem realmente é Deus. E eu tenho experimentado isso nesses dias. Hoje é um dia atípico, é uma novidade para mim, porque é meu primeiro dia dos pais. É engraçado, você começa a receber algumas mensagens e confesso que lágrimas derramaram. E foi muito bacana. E eu falo porque eu só não recebi um parabéns, feliz dia dos pais, né? Você vai ser papai. Mas pessoas dessa casa honrando. Obrigado pelo pai espiritual que você tem sido. Naquele momento, eu comecei a meditar nessa manhã. Falar, uau, eu acho que eu não estou entendendo a paternidade de Deus ainda para com a minha vida. E eu tenho um caderno que às vezes eu estou meditando, às vezes eu estou no horário do meu almoço, eu começo a escrever várias coisas. E eu peguei esse caderno e eu preciso ler tudo aquilo que eu já escrevi um dia. Eu preciso ter um outro entendimento. E confesso que eu dei uma mergulhada na palavra. E para minha surpresa, Deus revelou algo completamente diferente sobre sua paternidade. Eu tenho aprendido desde pequenininho sobre a paternidade de Deus, porque eu tenho um pai que sempre me ensinou isso. Mas existem algumas coisas que só o processo vai nos ensinar, só o tempo de caminhada com Deus vai nos ensinar. E eu quero compartilhar algumas verdades do reino com vocês nessa noite, amém? A igreja de Cristo, ela não está em crise, ela só precisa entender quem ela é em Cristo e que ela tem um pai. Sabe, eu tenho compartilhado algumas coisas com as ovelhas ali dos jovens. Deus tem falado. Eu até compartilhei com o Jonatas. Eu sou uma pessoa que eu não sou da internet. O que eu estou querendo dizer? Eu não jogo as minhas palavras na internet, meditações, essas coisas. Deus não pediu para fazer isso, então eu não faço. E eu até tive uma conversa com meu pai sobre isso. E numa orientação, ele até falou, né? A prioridade é a igreja. Comece a compartilhar o que Deus tem falado com você, com as pessoas da casa. E eu comecei a compartilhar algumas coisas no nosso grupo. E eu estava no momento de almoço, comecei a ler a palavra de Deus. E sabe aquela saudade que muitas vezes a gente sente de qualquer coisa? Pense numa coisa da tua vida muito legal, muito boa. Você sente aquela saudade, às vezes você olha alguma coisa, que saudade daquele tempo. Que saudade dessa situação, que saudade daquilo que aconteceu. Sabe, aquela saudade gostosa? E começou a vir uma saudade dentro de mim, mas eu não estava entendendo que saudade que eu tinha. E aí veio na minha cabeça uma frase até que percorreu o mundo aí, que descobriram algo do menino Neymar, lá do jogador. Ele falou assim para a menina, né? Saudade daquilo que a gente ainda não viveu. Amados, deixa eu falar para vocês, aquela frase resumiu o que eu estava sentindo. Eu estava ainda com saudade daquilo que o Senhor ainda não tinha feito na minha vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a presença dEle, ela é tão maravilhosa. A presença de Deus em nossas vidas, meditar dia e noite, viver com Ele, ter um relacionamento profundo, é tão bom que eu já estou sentindo falta daquilo que ainda Ele nem fez. Ou seja, eu estou desesperado para viver aquilo que eu sei que eu vou viver com Ele. E naquele momento eu estava recebendo isso do céu, escutando uma canção que fala: nos santos dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, é o meu lugar secreto, só tua graça me basta.
e tua presença é o meu prazer. A gente poderia pegar essa última parte. Só a tua graça me basta, Senhor, e tua presença é o meu prazer. Isso resume a minha vida nessa terra. Amados, sabe qual que é o nosso problema? Que o nosso coração ainda está inclinado para as coisas materiais. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente chega na casa do Senhor e ainda está com o coração entristecido. Mas entenda o que eu estou querendo dizer no espírito. A nossa alma, ela pode estar machucada, calejada, mas o meu espírito se alegra em Cristo. A graça de Deus, ela é totalmente suficiente para me trazer alegria. Nós temos que ter esse entendimento e não esperar talvez alguém chegar e fazer uma oração específica para que você se anime, para que você fique alegre, para que você se desarme, esqueça das coisas lá fora. Isso é falta de entendimento. Amém? Estão comigo, gente? E eu quero falar sobre 2 textos que norteiam a minha vida. Tem norteado, é impressionante. Eu fui ministrar numa igreja na sexta-feira, o Jonas foi comigo. E todas as pregações eu não deixo de falar sobre esse texto, porque é algo que eu leio, todas as vezes eu lembro desses versículos, eles já estão no meu coração, e no momento que vem a preocupação, no momento que vem a angústia, no momento que vem as dúvidas, eu lembro desses versículos, e minha vida volta a fazer sentido. Amém? Então, quem está com a palavra de Deus, abra rapidamente. Ai, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Efésios. Paulo escrevendo aos Efésios. Efésios capítulo 1, vamos ler do versículo de 1 a 5. Efésios capítulo 1, de 1 a 5. Glória a Deus. A palavra diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Repita comigo: abençoou. Nos abençoou. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção. Repita comigo: filhos de adoção. Filhos de adoção. Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia. Amados, a palavra fala por si só aqui. O que a palavra está dizendo aqui para nós? Que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção espirituais. Então, todos os dias que você acorda, a todo momento, olhe no espelho do carro, olhe no espelho do banheiro, você vai olhar para você mesmo e falar: eu já sou abençoado. Eu sou abençoado. Mas por que a palavra fala isso? E qual que é a realidade hoje? Amados, existe uma coisa chamada comparação. O mundo tem ditado um outro nível de bênção. E sabe, esse é um perigo que nós corremos. Porque muitas vezes eu vou pegar o meu smartphone, eu vou olhar as redes sociais, eu vou entrar no perfil de alguma pessoa. E deixa eu falar uma coisa para vocês: na maioria das vezes, tudo que você vê no perfil das pessoas é mentira. Porque você só posta algo quando você está feliz. Na maioria das vezes é isso. Ou quando você está no pior dia da sua vida, você vai tirar uma foto fazendo biquinho. Não. Então cuidado, gente. E muitas vezes nós olhamos as redes sociais, olhamos a vida de algumas pessoas e nós falamos: como essa pessoa é abençoada. E nesse exato momento o nosso coração começa a se inclinar e pensar: um dia eu vou ser abençoado, um dia eu vou chegar aonde essa pessoa está, ou eu vou ter o que ela tem. E não é errado você almejar algumas coisas, não estou falando isso.
Mas é errado você ter esse tipo de pensamento. Ou seja, o que nós temos que ter a plena convicção é: eu já sou abençoado. Por que eu já sou abençoado? Meu Deus, a gente poderia falar tantas coisas. Olha o privilégio. Nós temos vida, nós temos uma liberdade para falar sobre as Escrituras, nós temos uma família, nós temos saúde, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. São tantas e tantas coisas que provam o quanto nós somos abençoados. Então que nesses dias o nosso coração se incline para essa verdade, que nós tenhamos essa certeza: nós já somos abençoados. Eu não venho para a igreja atrás de bênção, eu já sou abençoado. A verdade é que quando eu estou em Cristo, eu entendo o evangelho do reino, as bênçãos correm atrás de mim, porque elas são a evidência da minha salvação, da minha caminhada com Cristo, do meu entendimento que Deus é Pai. Deus não faz nada incompleto, nada. Amém, gente? Mas essa palavra também fala que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E no versículo 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção. E aqui eu estou confessando para vocês que por muito tempo eu não entendi essa adoção. Não, somos filhos por adoção. E eu não entendi por muito tempo isso. Amados, Gui, me ajuda lá. Romanos 8. Vai ser a ideia central do que eu quero compartilhar com vocês. Romanos 8, versículo 14 e 17. Romanos 8, 14 e 17. A palavra diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Repita comigo: adoção de filhos. Adoção de filhos. Pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Repita comigo: filhos de Deus. Filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Amém. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Uau! Que palavra incrível, gente. Que palavra incrível. Mas novamente nós vemos Paulo falando ao povo de Roma sobre adoção. Então nós estamos enxergando na palavra de Deus aqui em Romanos também a palavra adoção, adoção de filhos. E confesso para vocês que por muito tempo eu não entendi isso aqui. Eu li em Efésios, li em Romanos, espírito de adoção de filhos. Mas amados, para que nós entendamos muitas vezes a palavra de Deus, nós precisamos estudar a fundo e entender o contexto de quando isso foi dito. Por que Paulo falou o que ele falou naquela época? As coisas precisam fazer mais sentido para nós precisamos buscar revelação. Sabe, deixa eu tentar dar um exemplo claro aqui para vocês. Imagine que aqui na América Latina, sei lá, no Brasil, tem uma praia de nudismo que fala. Aí você chega lá, vai ter uma plaquinha, proibido entrar com qualquer tipo de roupa de banho. Então, o que você entende se você chegar nessa praia? Como que você tem que entrar nessa praia? Nu. E se você ir para uma praia de nudismo, lá onde ficam os muçulmanos, e tiver a mesma plaquinha, qual é o entendimento deles? Qual, gente? Que eles precisam entrar de roupa nesse lugar, porque essa é a realidade deles. Então isso se chama contexto. Nós precisamos entender o que Paulo estava querendo dizer sobre adoção nesses dias. E deixa eu explicar algo para vocês, é tremendo. Mas antes, vamos entender um pouquinho aqui, adoção. Essa palavra soa bem para vocês?
A realidade não é essa. Filhos adotivos. Por muito tempo, a sociedade, nós enxergamos de uma forma um pouco desconfortável. Se eu salvo engano, em 1988, até essa data, os filhos adotivos não tinham os mesmos direitos dos filhos legítimos. E a própria Constituição estabeleceu isso e resolveu isso aqui no Brasil. Amados, até nas brincadeiras de um filho adotivo, e eu falo isso com autoridade, porque eu tenho um amigo que é adotado. Até naquelas briguinhas de irmão, nas brincadeiras, muitas vezes, você é filho adotado. A realidade é que não soa bem. Não soa bem. Antes, essas crianças, esses filhos, nem direito tinham dentro da sua própria casa. E essa era uma realidade por muitos e muitos e muitos anos. Vocês estão me entendendo? É ou não é que era assim? Mas Paulo, através das suas palavras, declara algo que vai se tornar uma revelação tão profunda para nós. Tão profunda, tão profunda. Mas quando eu lia isso, eu pensava, caramba, imagine quem é adotado. Já sofre tanta rejeição. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já escutei isso aí da boca dos meus pais, nas ministrações. Foi falado até aqui ontem sobre isso. É muito difícil você encontrar na essência um filho que foi adotado não se sentindo rejeitado. Porque ele foi rejeitado. Amém? Entendemos isso? E a pergunta que eu me fiz, meu Deus, imagine quem é adotado, olhar para as escrituras e falar, poxa, mas até Deus não resolveu isso, Ele me adotou. Eu não poderia ser legítimo. Mas nós vamos ver quão profunda é essa revelação. Amados, deixa eu explicar algo para vocês. Existia uma tradição chamada dias lústricos. Dias de consagração, nesse contexto que Paulo estava falando sobre isso. E o que seria esses dias lústricos, dias de consagração? Quando nascia um menino, até o 9º dia, ele não recebia um nome. Aí, quando estava no 9º dia, o pai e até a mãe colocava essa criança no chão. E o pai, a lei da época, dizia que ele tinha o direito de rejeitá-lo, esse filho. Então vamos supor, se ele olhasse para essa criança, para esse menino, e ele não enxergasse um futuro nele, por lei ele poderia rejeitá-lo. Era a lei da época. Em Roma era assim. Se ele visse aquela criança e falava assim, ele não vai dar uma boa estrutura, eu acho que ele não vai trazer orgulho para mim e para minha família, ele poderia rejeitá-lo. Porém, a mesma lei que permitia o pai rejeitar essa criança, ela dizia outra coisa sobre filhos adotivos, naquela ocasião, naquela época, naquele contexto. Amados, quando um romano ia adotar uma criança, a lei dizia que era impossível ele devolvê-la, ou seja, ele não poderia voltar atrás da sua escolha. O contexto e a história diz que quando um romano decidia adotar um filho, é que ele olhou para aquela criança e falou, eu vejo futuro. Eu já estou te amando e por isso eu estou te adotando, eu estou te escolhendo. E eu não vou voltar atrás na minha escolha, e é impossível eu te rejeitar, porque a lei não me permite. Eu estou trazendo um fundamento aqui para que você entenda o que aconteceu. E o que Paulo falou, por que Paulo falou isso? Então vocês entenderam bem? Então, existia esse ato de consagração, no 9º dia o pai poderia rejeitar a criança. Ele olhava para o filho e falava, essa criança, eu não vejo futuro, eu acho que não vai me dar orgulho, eu rejeito ela. A mãe pegava e colocava essa criança no chão. Só que a mesma lei dizia que uma vez um romano adotando um filho, ele estava dizendo, eu já o amo,
Eu não voltarei atrás, e eu não posso, a lei não me permite voltar atrás e rejeitar essa criança. Eu vejo um futuro nela. Agora, entendido isso, nós vamos ler novamente. Vou voltar aqui. Romanos 14, 17. Um pouquinho antes da gente ler, deixa eu explicar algo aqui para vocês. Entendido esse contexto, o que nós enxergamos que em Roma muitas vezes a ligação do pai para com o filho adotivo era muito mais forte que a ligação de um pai com o filho legítimo. E eu não sabia de algo. E eu vi que Otávio Augusto era filho de Júlio César, ele era adotivo. Otávio tinha outro filho, Tibério César, que foi imperador também, ele era adotivo. Então o contexto e a história mostra que o nível de honra, de relacionamento, de amor, de aliança de um pai para com o filho adotivo era em alto grau. E naquela época, pais rejeitavam filhos legítimos. Uau, que incrível isso! Como nós temos que entender o contexto. Entendido isso, amados, Romanos 8, 14, 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, somos filhos de Deus, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados, deixa eu falar algo para vocês, preste atenção. O que a palavra de Deus está querendo nos falar? Que eu e você fomos adotados. E o que isso significa? Que Deus, Ele olhou para você e Ele já te amou. Deus pegou você, olhou para você nas mãos daquela mãe e falou: eu já te amo, eu vejo um futuro brilhante. Não, é impossível eu voltar atrás da minha escolha. Eu serei seu pai eternamente. Eu estarei com você todos os dias, porque eu escolhi te amar, eu escolhi ser seu pai. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Uma escolha que não pode ser mais revogada. Que incrível! E para que isso choque ainda mais nossa vida, existe uma palavra que está lá em Mateus 27, 40, muito conhecida de todos. Versículo 46, na verdade, Mateus 27, 46. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Mateus 27, 46 diz assim, a última parte, né, que é a mais importante, algo que todo mundo já ouviu, ou até quem assistiu o filme Paixão de Cristo, se nunca leu na Bíblia vai saber. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, numa tradução mais original, ele está falando: Deus meu, por que me rejeitastes? E quando eu começo a entender e enxergar essa grande revelação de Cristo, sabe o que significa ter? Era Deus Pai pegando Jesus nos braços no 9º dia e colocando ele no chão, rejeitando a Cristo,
que Ele nos adotasse. Para que Ele nos adotasse. Esse é o momento, a única vez que Deus rejeita e abandona Jesus. Porque Deus, Ele é tão soberano que Ele respeita até as práticas da época. Fala, filho, eu vou ter que te rejeitar, eu vou te abandonar. Você vai ser colocado no chão, porque eu estou adotando todos nós, todos os meus filhos, eu, Jonas, cada um que está aqui. Entenda essa revelação, entenda e veja como Deus nos ama. Que revelação é essa? Uma adoção, ou seja, jamais Ele vai te abandonar, jamais Ele vai me abandonar. Ele acredita em você, Ele vê futuro em você, Ele te ama absurdamente. Esse é o amor do nosso Deus, e isso nos basta. Ele me adotou. Nós temos que entender o que aconteceu naquela cruz. Toda a ira de Deus depositada na vida, no corpo de Cristo. A mesma ira que estava direcionada para nós. Isso é graça. Isso é graça. Graça, a própria vida de Jesus. Amados, e se nós temos essa revelação, esse entendimento, não faz sentido nós passarmos sempre tristes. Nosso coração se inclina para as situações da vida, e o nosso semblante fica para baixo, triste, com as coisas dessa vida, coisas que são abaláveis. Mas o que tem que estar cravado em nossos corações é essa revelação de que Deus nos adotou. E que não tem como voltar atrás. Ele será o nosso Pai eternamente. Quem tem filho vai entender mais sobre isso. Porque quando você é criança, as suas atitudes, uma criança, ela age por instinto, por essência. É assim que funciona. Quando vem as necessidades da vida, quando vem os desejos, ele não consegue mensurar, ele não consegue entender se existe um custo, se existe um preço. É natural, é automático ele falar: pai, estou com fome. Pai, eu quero isso. Pai, eu preciso disso. Sem nenhum nível de entendimento que custa algo para aquele pai. Por que eu estou falando isso? Porque está na essência da criança. E nós, com esse entendimento, amados, vai trazer de novo essa essência, aonde quando as necessidades virem até nós, as situações da vida vão gerar alguns problemas, automaticamente o meu espírito testifica que eu fui adotado, que eu tenho um pai, e automaticamente eu penso, eu levo tudo ao meu pai. Eu não vou mensurar o custo que tem, mas eu vou diretamente a ele. Sim, com o entendimento do alto preço que foi pago na cruz, mas entendendo e tendo a revelação que ele vai resolver os meus problemas. Ele vai trazer sustento quando precisar trazer sustento. Ele vai dar proteção quando precisar ser dado proteção. Esse é o entendimento. Essa é a revelação de um pai para com o filho. E é assim que uma criança age. Agora, quando a criança começa a crescer, ela começa a ter outros entendimentos, irmão. Ela já começa a entender que existe um custo para a mãe e para o pai dar algumas coisas. Mas ali, ela já começa a se tornar uma criança, na verdade, um adolescente maduro, um jovem maduro. Mas o que precisa ser restaurado em nós é essa essência. E temos essa plena revelação de que fomos adotados e jamais vai ter volta. Era isso que Paulo estava falando aos romanos. Que incrível! Que incrível! Amados, escutei algo que me chocou essa semana. Tem um pregador
norte-americano, salvo engano, que eu escuto ele desde a minha adolescência, Paul Washer. Ele é conhecido pelas suas pregações terríveis. Ele joga a realidade, fala muitas coisas que muitos pastores não querem falar. E sabe, tem algo que ele falou que mudou a minha vida. Ele falava: amados, a igreja, uma parte da igreja, uma parte do corpo de Cristo ainda é ligada a coisas, ainda é ligada nas coisas que Deus pode dar. Aquilo é o combustível da felicidade de algumas pessoas, aquilo ainda é o combustível da paz que algumas pessoas vão ter. Mas na verdade o que ele fala ali, o que resolveria a minha vida, o que ia bastar é eu ter a plena convicção que eu fui salvo, mais nada. A palavra de Deus não precisava me falar mais nada, que eu sou herdeiro, cordeiro com Cristo. Paulo está dizendo que nós estamos sendo colocados na mesma estatura de Deus, de Cristo Jesus. Por isso ele é o nosso irmão mais velho, que nós somos herdeiros por herança. Que herança maravilhosa que nós herdamos, que somos filhos. Mas amados, Paul Washer falou isso, irmão, na ministração. Simplesmente o fato de entender a obra da cruz e saber que eu fui salvo já seria o suficiente para uma vida de intimidade, uma vida de devoção a Cristo, a Deus. Mais nada. E ainda assim a gente encontra tantas e tantas coisas na palavra de Deus. E ainda a gente não tem esse posicionamento de um filho maduro, obediente, que entendeu que tem um pai. E é isso que Deus tem falado nesses dias. Amados, um dos principais motivos de Jesus pisar na terra como homem foi revelar Deus como pai. Porque muitos homens no Velho Testamento não tinham essa revelação. E o que sai da boca de Jesus, sempre se referindo a Deus como Pai. É incrível, incrível como ele revelou Deus como Pai para a humanidade. Ainda mais no pior momento, nos piores momentos de Jesus, no pior dia da vida. Pai, por que me abandonastes? Jesus falava que ele fazia o que ele viu o Pai fazer. Quando nós vamos ver a oração do Pai Nosso, a oração, o nome já fala tudo. Pai Nosso. Ele estava revelando Deus como Pai para toda a humanidade. Porque, amados, essa é uma das principais revelações que eu e você temos que ter. Eu tenho um Pai celestial. Eu tenho um Pai soberano sobre todas as coisas. Eu tenho um Pai que sempre está perto para me proteger. Eu tenho um Pai que supre as minhas necessidades. E é com esse entendimento que nós temos que caminhar, amados. Porque a realidade é que as coisas têm nos parado. Nós se distraímos tão fácil. Eu falei sobre legado, a importância. Jesus quis construir algo, um legado, algo precioso dentro do coração dos discípulos, para que depois, a vida pós-cruz, uma outra estação, eles não paralisassem em qualquer situação. Mas a realidade é que nós temos que voltar a falar de leite muitas vezes. Algumas coisinhas acontecem na nossa semana e são suficientes para nos fazer se afastar, não vir no culto. De repente dá um perdido, não vai para o culto, não vai para a célula, não quer estar em comunhão com os irmãos, não só no culto na célula, nem em momentos de comunhão. A realidade é essa. Mas nós temos que entender essas escrituras, essas preciosidades, amados. Nós temos algo precioso e que lá fora muitas pessoas ainda não entenderam e não têm essa revelação. Deus é Pai. Se não fosse suficiente, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, o mundo foi criado para nós. O mesmo Pai que eu tenho falou: domine sobre todas as coisas. O Espírito Santo te guia e te capacita a dominar sobre todas as coisas. Amados, eu acredito numa igreja que entendeu a revelação do Pai. Quando eu falo, os meninos falam: será que o Eduardo vai pregar? Nossa, vai bater. Não é bater. Eu acredito no corpo de Cristo.
Eu acredito na igreja. O Evangelho de Deus é simples, é leve, é uma boa notícia. Não é uma má notícia. Mas as nossas igrejas, pessoas vão e você olha para o semblante dela e fala: meu Deus, eu acho que ela está entendendo que é uma má notícia. Mas o Evangelho do Reino é uma boa notícia. Aleluia! Ele sonhou com você e comigo. Ele te criou antes da fundação do mundo. Em Gênesis a palavra fala que Ele nos formou. Nós temos artistas aqui que fazem algumas coisas com as mãos, tem habilidade para isso. Tem a Damares, tem a Luísa. Ela só vai formar algo se antes foi criado, amados. Precisa existir uma matéria-prima. Ela cria algo na cabeça dela, ela entende: não, eu criei algo, eu vou fazer tal coisa. O próximo passo é: qual matéria-prima que eu vou fazer isso? É um pano? É um papel? É com barro? Ou seja, em Gênesis nós somos formados, não criados. Ele nos formou, Ele moldou. Que incrível! São dias que o Senhor está reposicionando os seus filhos para o lugar de origem, para o início de tudo, ao Gênesis, ao Éden. São dias que o Senhor está te dando de presente, está colocando na sua vida um jardim, um lugar secreto, aonde a graça dele basta, e o prazer da sua vida é a presença dele. Amados, nós não estamos aqui mais uma noite brincando de igreja. Que você saia daqui nessa noite tendo essa revelação e esse entendimento. Eu tenho um Pai. Nos dias mais difíceis, você não precisa nem lembrar daquelas coisas maravilhosas que Jesus operou, os milagres, as maravilhas, os sinais. Você não precisa chegar nem a esse ponto. Você vai olhar para o espelho e você vai ler Efésios 1, de 1 a 5. Eu sou abençoado, Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Amados, Deus não te criou para sofrer nessa terra. Ele não te criou para passar necessidade. Mas existe algumas coisas que nós só vamos aprender passando pelo processo de Deus. Deus quer ter um relacionamento com nós, que somos filhos, mas filhos que obedecem, que depositam. Deus quer nos olhar e enxergar. A satisfação plena do Eduardo é estar na minha presença. Uma vez nós entendendo isso, amados, todas as outras coisas vão acontecer, coisas que você nem imaginou. Coisas acontecem na nossa vida que talvez a gente nem imaginou. Nós estamos entrando em setembro, algumas pessoas vão viajar para Israel. Será que lá na sua infância, irmã, você já pensou que seria um dia? Não! Mas deixa eu falar algo para vocês. Os prazeres dessa vida, eu creio que não vão para eles no mês de setembro. Vai ser maravilhoso viajar para lá e conhecer aquelas coisas, aquilo é tremendo. Mas a presença de Deus basta para eles. Vai ser incrível viver aquilo, nossa, se divertir, sabe, receber algo do céu, vai ser tremendo. Um dia eu vou estar lá também. Mas o que eu estou querendo dizer é que os prazeres dessa vida não podem ser distração e nos parar e nos movimentar. O que nos movimenta, o que nos dá sentido para viver é estar na presença com Deus. E para nós decidirmos estar na presença com Deus, nós temos que entender que nós temos um Deus que é Pai. E o Pai, por mais que Ele seja terrível, se você já teve um pai natural que é terrível, amados, tenha a plena consciência que lá no íntimo, lá no mais profundo do coração dele, Ele sempre quis dar de tudo para os filhos, Ele sempre quis amar os filhos. Eu tenho uma experiência particular, eu lembro do meu avô, a experiência que eu tive com a minha mãe. Se você não olhar com os olhos espirituais, se você não olhasse para o meu avô como Jesus olha, você só ia ver as coisas ruins, mas lá no fundo ele queria dar tudo para os filhos, ele só queria ter tempo com os filhos, só que ele não conseguia.
E é exatamente isso que nós temos que entender. Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida e na minha vida. Ele quer ir ainda mais fundo. Um pai sempre quer ter o prazer de se relacionar e de viver uma vida maravilhosa com seus filhos. Eu posso ter o privilégio de declarar isso. O prazer do meu pai é ter tempo de comunhão com a família. Porque eu estava pensando, meu pai não tem hobby. Eu tenho hobby. Eu gosto de jogar o meu futebol, eu gosto de tocar, eu gosto de estar mexendo com tecnologia, falar de tecnologia. Eu tenho os meus hobbies. Eu falei, caraca, meu pai não tem hobby, meu. Mas eu descobri um hobby dele. É ter tempo de comunhão com a família. Para cima e para baixo, quando ele chega ali, quer estar junto, está mandando mensagem. Que nós possamos usar isso como exemplo e entender como Deus quer se relacionar com você. Em dias difíceis, Ele estará lá. Em dias felizes, Ele estará lá. Em dias mais ou menos, Ele estará lá. Nas grandes conquistas, Ele estará lá. Nos dias mais complicados, Ele estará lá. Que nós saiamos dessa noite entendendo o quão profundo é essa revelação da obra da cruz. Jesus morrendo no meu e no seu lugar. E amados, essa pregação tem me pregado, porque é um erro nós que caminhamos tanto tempo na fé, começar a pensar muitas outras coisas, e essas verdades começam a parar de nortear a nossa vida. Nós não podemos esquecer dos pilares do Evangelho e do assunto central, que é Jesus crucificado, mas Jesus ressurreto. Tremendo essas revelações, amados. Eu falei para vocês que nós não precisaríamos sentir algo e nem chorar, mas isso precisaria entrar em nosso coração e nos atentar, nos acordar. As Escrituras querem nos revelar grandes coisas, e a principal delas é: Eduardo, você precisa entender que você tem um pai. Agora, todas as outras coisas que você vai fazer sentido. Não adianta você fazer 1000 coisas, como o Jontas falou. Quero fazer para o Senhor, quero fazer para o Senhor. Cara, você não está entendendo. O Evangelho, a palavra de Deus é o relacionamento de um pai para com o filho. O relacionamento de um pai com o filho. É isso. Eu tenho falado que se Adão não caísse, não existiria pregadores, nem eu estaria aqui. E a gente faz disso muitas vezes, meu Deus, o sonho da minha vida. Um dia eu estarei lá pregando. Cara, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Nós somos usados para falar das Escrituras, para falar do amor de Cristo, em virtude do que aconteceu no Éden, em virtude do que aconteceu no Éden. Mas no princípio era só Deus e o homem, sem libertadores, sem pregadores, sem ninguém, só o homem e Deus se relacionando. Que nós entendamos essa revelação, amados. Nós temos falado sobre fome e paixão por Jesus, mas se nós não entendermos algumas coisas, será impossível nos apaixonar por Ele. Nós precisamos conhecê-lo. Se você buscar ter uma vida de intimidade, de conhecê-lo a cada dia mais profundamente, será impossível você não se apaixonar. O homem e uma mulher só se apaixonam. Existe aquela coisa de bater o olho e falar, uau, nossa, que bonito. Mas a paixão verdadeira e o amor vai surgir dentro de um relacionamento de intimidade. E um amor que vai durar para toda uma vida.
Então, nesse dia de domingo, onde se comemoram, né, o Dia dos Pais, que privilégio nós temos de entender e ter a plena convicção que nós temos um Pai que nos ama, que é poderoso para restaurar toda a falta que talvez um dia você pode ter tido no passado. Como o Jonatas falou, muitas pessoas têm um pai, mas não um pai presente. Sabe, para encerrar, agora eu estou começando a experimentar essas sensações que quem é pai já teve. E eu fui escutar o coração do neném. E como que pode, né? Um feijãozinho desse tamanho já bateu as batidas no coração. E algo que eu compartilhei com os meninos ontem, eu falei assim, foi um tempo, a médica terminou de fazer o exame, a Fernanda entrou para se trocar, e eu fiquei naquela cena sentado e ela deixou paralisada a foto na tela, assim. Difícil, amados, falar. Eu comecei já a declarar todo o meu amor para aquela criança. Depois que eu falei, o papai te ama, eu falei algo para ela. Você é tão amado, você é tão especial, que você vai ter 2 pais. Antes de mim. Um dia você vai conhecer o meu pai, filho ou filha, e o teu pai. Para que ela cresça já entendendo e sentindo essa revelação. A nossa vida só faz sentido se nós entendermos que temos um pai, que as nossas reações e a nossa vida mostre eles têm um pai. É isso que o mundo está procurando. As disfunções, tudo que você vê é por falta de um pai. Pai orienta, pai dá destino, está na essência do pai. Porque a mãe pega a criança e logo coloca no colo para amamentar. O pai pega a mesma criança, vira ela e joga para cima para brincar. Está na essência. É um pai que dá destino para todos nós. E Deus está querendo falar nessa noite: filho, filha, eu estou de braços abertos. Eu quero te abraçar, eu quero dar um destino novo para você. Deus é o Deus de novas histórias, de novos começos, para todos nós. Se nós fazemos o que fazemos, pregamos o que pregamos, é porque nós cremos que um pai está disposto, existe um pai disposto a nos curar, nos tratar, nos moldar, para que tenhamos uma vida extraordinária. Tendo uma vida que será pautada em cima de tudo aquilo que Deus quer e pede para nós. Uma vida de um prazer todo na presença dEle, e só isso vai bastar. Amados, por que eu insisto com isso? Porque a realidade nós olhamos muitas vezes para alguém aqui da igreja. Alguém pode olhar muitas vezes para alguém e falar: caramba, como essa pessoa é abençoada. E um dia talvez Deus permita que você chegue no mesmo nível dessa pessoa. Só que se você não tem entendimento e o prazer completo em Deus, mesmo que você esteja nesse nível, ainda terá falta de algo. É aquela coisa, sempre quer mais, quer mais, quer mais. Uma vida pautada em busca de um prazer mentiroso. Mas são dias que vai permanecer, chegará um tempo que vai permanecer somente o que é inabalável. Que os nossos corações estejam encharcados da glória de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso, é essa verdade que nós temos que entender e colocar no nosso coração. A minha vida se resumirá em uma busca profunda em Deus. Aí, amado, eu vou falar para vocês: qualquer planejamento, qualquer plano da sua vida, qualquer coisa que você tenha, Ele vem, abençoa a sua vocação, Ele abençoa os seus projetos, não porque Ele somente é um Deus bom, mas é porque Ele declarou, e Ele não vai contra a sua palavra. Efésios fala que eu sou abençoado.
Se eu estou nele, se eu estou com ele, amados, vai fundo, ninguém te para. Ninguém nos para. E eu não estou falando isso aqui para que você saia inflado daqui, com o ego. Não. Nós somos fortes porque ele está conosco. Nós podemos porque ele está conosco. Nós temos condições de fazer algumas coisas porque ele está conosco. Nós temos habilidade com as mãos porque é um dom de Deus. Toda dádiva, todo dom perfeito, isso é dádiva de Deus. Entendam isso, amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com vocês. Na verdade, eu quero que vocês fiquem à vontade agora, fechem seus olhos. E em cima dessa revelação tão maravilhosa, que você comece a declarar o seu amor por Deus. E se o Senhor precisa te revelar algumas coisas, se Ele precisa restaurar algumas coisas, se você precisa voltar ao primeiro amor. Eu tenho falado que o primeiro amor existe, mas o primeiro amor ele tem que ter todos os dias. Não é aquele primeiro amor que você vai para Cristo, se encontra com Ele e as pessoas falam, nossa, ele está apaixonado, ele está no primeiro amor. Não, que todos os dias nós acordemos e as pessoas olhem para nós e falem, nossa, ele está vivendo o primeiro amor, Jonas. Paixão por Cristo, uma vida centrada no que Deus é, uma vida onde as circunstâncias e as situações não nos param, não ditam como a nossa vida vai caminhar, mas sim o que foi feito, a obra da cruz. Que nós possamos olhar para a obra da cruz e entender que simplesmente o fato de Ele ter morrido por nós já é suficiente para uma vida de intimidade, uma vida de busca e de seguir a Cristo. Comece nesse momento a declarar e pedir o que você quiser pedir, mas que você entenda o Deus maravilhoso e Pai que você tem. Ele nos adotou e é impossível Ele voltar atrás. Ele te adotou porque Ele te ama, porque Ele vê futuro em você. Para Ele você é a pessoa mais linda desse mundo. É entendendo essa revelação que qualquer rejeição que o passado pode ter causado em você e em mim é cessado. É em cima dessa revelação que os traumas do passado eles são apagados. Porque eu não sei o tamanho do trauma que você passou, talvez eu não sei o tamanho da rejeição que você pode ter passado. Porque a verdade é que a vida mostra que todo mundo já sofreu alguma rejeição. Algumas rejeições profundas, outras rejeições levinhas. Mas eu não sei o tamanho dessa rejeição, mas eu sei o tamanho da aceitação que você recebeu. Porque naquela cruz, Jesus estava nos aceitando. Não fui eu que aceitei Jesus, Ele me aceitou. Ele nos aceitou. E é nesse entendimento que nós vamos sair com um espírito de adoração, entendendo a revelação que nós temos um Pai. Essa revelação vai centralizar a sua vida. É nesse prazer, é com isso que você vai ter todo o prazer da sua vida. Deus, você olhar para Deus e ver um Pai, depois ver um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que é um Deus abençoador, que já deixou na palavra que nós somos abençoados, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Vamos adorar o Senhor. Declare todo o seu amor por Ele. E que ainda nesse segundo semestre, eu creio que você experimentará e viverá dias extraordinários. Que das nossas bocas não saiam simplesmente testemunhos de coisas que alcançamos nessa terra, de bens materiais, mas que saiam testemunhos do nosso íntimo, da mudança de mente, de pecados que eram de estimação e que não são mais, do quanto você está avançando em Deus, de quanto eu e você estamos amadurecendo. Sabe, que saia das nossas bocas os testemunhos de
Meu Deus, eu estou entendendo que eu tenho um Pai, Ele tem ditado a minha vida, eu não paro nas circunstâncias. O inimigo não tem poder sobre a minha mente, porque maior é o que está em mim do que está no mundo. Chegou o tempo de guerrear, mas que nós temos que entender que o primeiro princípio da guerra é levantar um altar de adoração maior daquele que já foi levantado. Ou seja, o mundo levanta alguns altares de adoração, mas nós como os filhos vamos levantar um altar ainda maior de adoração. Esse é o princípio da nossa vitória. É assim que nós avançamos, é assim que nós guerreamos. Mas sabe, amados, deixa eu falar algo para vocês. São dias de não apenas guerrear, mas lembrar o mundo e mostrar ao mundo o que aconteceu na cruz. Foi consumado. Ele venceu o mundo. Recebam essas verdades do Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença, Tua presença, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença, Tua presença é meu prazer. Tua presença, Tua presença é o 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 meu prazer. Tua presença,
Tua presença é o meu prazer, Tua presença. 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 Tua presença. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Sim, Deus. Tuas asas é o meu lugar secreto. Só Tua graça me faz, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me faz. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, Senhor, em nosso meio. Muito obrigada, Senhor, porque o melhor lugar é na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos por esse tempo aqui, Senhor. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos e Te agradecemos. Querido Pai, Tu és nosso querido Pai. Nós Te amamos, nós Te amamos. Receba todo o nosso amor, todo louvor e toda honra e toda glória. Obrigado por cada vida e que essa palavra possa vir frutificar, ó Pai, no nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.